Fala galera, tudo bom? Estou aqui mais um episódio do Acorda Alex Cast. Esse programa que é o quê? É um espaço para despertar ideias, transformar vidas. E hoje eu estou com essa convidada já aparecendo na nossa tela aqui, Thalita Saraiva, uma grande amiga que aceitou esse desafio da gente poder trocar uma ideia, desabafar, falar dos projetos, como é que é a vida, do cotidiano. Então, assim, nós consideramos, né, pessoas comuns que não estamos na mídia, para poder trocar essa ideia e participar de um podcast. Eu, particularmente, eu não vejo a hora de alguém me convidar para um podcast, olha que maravilha, né? Então, hoje, antes de apresentar aqui a nossa amiga, que vamos conversar muito sobre autoconhecimento, a transformação emocional, né? E esse poder de florescer interior. É isso que me chamou a atenção, que eu quis convidá-la, né? Thalita Saraiva. Thalitinha, Thalitona, minha grande amiga de guerra, antiga, no plano espiritual aqui na Terra. Nós compartilhamos junto. Ela é psicanalista e terapeuta integrativa, tá? Criadora dessa mentoria aí, Florescer, e um programa que tem ajudado muitas mulheres a reconectarem com a sua essência, tá? Então, a Thalita, ela atuou há 15 anos na área de TI, né, Thalita? Depois você até se tornar essa terapeuta. Então, eu quero que você se apresente como foi essa transição, né, que motivou a seguir esse novo caminho. Um beijão para você. Seja bem-vinda. Alex, querido, que prazer estar aqui com você, né? Esse é o meu primeiro podcast, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Confesso que me surpreendi, né? Me pegou aí de surpresa participar, assim, de um podcast com você, mas eu tô muito honrada, muito feliz, né? Você é um amigo muito querido, eu acho que um amigo de 20 anos, né? Se for contar aí, a gente deve ter essa amizade gostosa, carinhosa aí há uns 20 anos, né? Então você já tem me acompanhado há bastante tempo, né? Desde que eu era da área de TI, né? Então eu vou me apresentar aqui rapidinho, vou contar um pouquinho da minha história aí pra você e, e a gente vai bater esse papo gostoso aí hoje, tá bom? Então, Alex, agora eu tô com 39 anos, né? Sexta-feira agora eu vou fazer 40 anos. Legal, bacana. É, tenho a Juju, tem 3 aninhos, né? Sou mãe solo da Juju, de 3 aninhos. Tá. E eu comecei a minha carreira como analista de sistemas. Então lá com 16, 17 anos, estava meio perdido, o que fazer, vou fazer alguma coisa que ganha dinheiro. Era o que falava na época, né? Ah, vou fazer alguma coisa que ganha dinheiro. E TI tava... Jovem não pensa outra coisa. Jovem não pensa outra É, coisa. era o que eu queria, né? Queria, né, comprar meu carrinho, ter as minhas coisinhas, né? E aí eu fui fazer TI, porque era uma área de bastante ascensão naquele momento. Então eu me formei, né, e comecei lá com programação, né, com testes e tal. E foi muito legal, muito bacana no começo, me proporcionou muito aprendizado, muito crescimento e até uma boa estabilidade financeira. Confesso que eu fiquei muito feliz aí com o que a área me proporcionou, né, de de recursos mesmo, porque era uma área bem próspera, né? Mas de alguma Certo. forma eu sentia, com o passar do tempo, senti que eu não estava mais tão feliz com o que eu estava fazendo. Me Então, sentia isso que eu ia te desconectada. perguntar. Em que momento você percebeu que queria ajudar outras pessoas através da terapia, assim? Então, eu comecei a sentir um incômodo. Eu comecei a perceber que domingo à noite eu já não estava mais animada para segunda-feira ir trabalhar. Então, domingo à Mas noite não era, mas comecei não a era o ter Faustão. Não era o Faustão, não, né? ah, aquela musiquinha do Fantástico já me dava certo incômodo. Então, olha, amanhã eu vou ter que trabalhar, né? Então, alguma coisa não estava muito legal, né? A segunda-feira, poxa, Dentro de você. Dentro de dentro de mim, você. Certo. dentro de mim. E aí, o que aconteceu? A primeira coisa, né? Acho que eu tô meio deprimida, né? Eu comecei a ficar sem vontade, até nos finais de semana já, de fazer as coisas que eu gostava de fazer, né? E eu fui começar e procurei na terapia uma forma de me reencontrar, de me conhecer melhor.
Só que eu entrei em um processo muito profundo, Alex. Eu confesso que teve uma época que foi muito difícil, né? Que eu realmente fui diagnosticada com depressão, tive que passar por um processo psiquiátrico, tomar medicação, eu comecei a ter insônia, a ter processos depressivos bem profundos. Então, eu fiz um acompanhamento psiquiátrico, fiz um acompanhamento terapêutico, né, com uma psicóloga maravilhosa lá do Instituto da Cristina Cairo, sabe a Cristina Cairo? Sim, eu te apresentei a casa lá que a minha mãe trabalha, Isso, né? No isso, Reencontro, lá lá, na Moca, muito indicado. isso, Reencontro, lá na isso, Moca. isso. E aí eu fui lá no Instituto da Cristina Cairo, comecei a frequentar, que é o Instituto Linguagem do Corpo, e comecei a fazer as terapias lá, né? Certo. E eu comecei a achar tão legal, tão incrível, foi tão bom pra mim. Eu saí daquele, fui começando a sair daquele processo, começando a ver a vida de uma outra forma, e Hum, comecei a ir tirando os remédios de alguma forma, né? Que eu já tava tomando alguns remédios já, né? é Pra mesmo? dormir, remédios antidepressivos. E as terapias foram me ajudando a sair daquele processo. Pouco em pouco eu fui melhorando. Já tendo mais vontade de passear, vontade de arrumar meu cabelo, vontade de. É Comecei a mesmo. dormir melhor, né? E aí, ainda assim, mas ainda assim eu percebia que tinha um incômodo com a minha carreira, que eu não estava de fato exercendo meu propósito, minha missão de alma, minha missão de vida. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, mas era assim, uma coisa bem leve, né? Curso de final de semana, um curso às vezes à noite eu fazia em paralelo com o meu trabalho. E aí eu comecei a atender as pessoas, né? De final de semana também, à noite, tudo como um plano B, uma coisa assim bem, até meio que por hobby, vamos colocar assim, né? Sim. Descontraído, tudo sem cobrar, uma amiga, uma pessoa da família, né? Até que em 2020, antes da pandemia, Grande pandemia. foi. Todo mundo eu sei que vai ter uma história antes da pandemia e Tem, depois da tem, pandemia. É certeza, a mudança na humanidade. tem mesmo. Aí, Alex, eu me surpreendi ali com uma demissão. Né? Então eu, né, fui chamada ali na sala, "Ó, a gente precisa conversar com T- você. Tamo junto. Ó, quero te Quem dar não se um surpreendeu? tchau, agradecer os seus É, serviços e tal. E aí é. eu fui demitida. Eu fui Nada, demitida. nada pessoal, né? Nada, pessoal. É nada pessoal. O mundo está nessa crise, vocês não têm culpa. É aquela retórica Ah, do empresário que não fala a verdade pra gente, né? O que exatamente. realmente é. Porque hoje o Exatamente. pessoal prefere ajustar os custos mandando embora, né? Não reaproveitando, redirecionando os trabalhos, né? Às vezes, quantos anos você estava na área, né? 15 Trabalhando? anos. 15 Só anos, Alex. quer dizer, pouca experiência, né? Lógico, muita experiência, né? Talvez por causa do salário, essas coisas todas, mas o pessoal não conversa. Eu também tive essa mesma experiência de demissão, né? E foi logo quando surgiu a pandemia. Não deu nem 2, 3 meses, já estava na rua. E é assim que a maioria dos empresários no Brasil, infelizmente, pensam, né? Mas É. tem muita coisa que vai pro bem, né? Você fala aí que você estava se encontrando, você encontrou um instituto terapêutico para você sair do remédio, que é até uma surpresa para mim. Não sabia que você tinha chegado nesse nível. Que quando entra medicamento, né? Na minha cabeça, eu não sou médico, nada, mas tem uma certa experiência, né? 5 filhos acabou me proporcionando uma certa experiência com a parte de medicinal. E aí é complicado. Quando tem que entrar remédio, eu mesmo não. Eu tomo remédio para pressão normal, mas eu não aceitava também no começo, porque é um distúrbio, né? Cardíaco que a gente tem, e é complicado mesmo. Mas aí você foi evoluindo, foi aquela surpresa, primeiro aquele baque, né? Depois você teve que enfrentar, encarar, que é o que poucas pessoas fazem, né? Que é enfrentar o problema, né? Vamos falar bem da Então, verdade, não é Alex, isso? sobre o remédio, né? Eu recebo muitas mulheres, muitas pessoas com muitas restrições. Ah, que eu não vou tomar remédio. Ah, porque eu vou para a igreja, eu só vou fazer terapia. Mas eu acho que o remédio é um grande aliado em processos depressivos e eu recomendo para muitas pessoas, né?
quebrarem essas crenças, quebrarem esses padrões, porque tem momentos que é preciso, que é necessário, que a gente tá com um desequilíbrio químico no nosso organismo, que só a fé, só a quebra de crenças e muitas vezes o processo terapêutico patina muito tempo se não está em conjunto com o psiquiatra. Então, para muitos pacientes, eu recomendo, né? E hoje eu não tenho vergonha de falar, eu falo até para os meus pacientes, para as pessoas que vêm me procurar. Eu já tive que tomar e tomei, né? No começo também sofri essa resistência, não vou tomar, eu vou pro centro espírita, eu vou pra terapia, eu vou me curar sozinha, mas é às vezes uma certa até arrogância da nossa parte de não aceitar o que a ciência está nos proporcionando, né? Que é de grande ajuda quando a gente faz um acompanhamento adequado e quando é usado para o nosso bem. E eu acho que fundamentalmente também junto com a terapia, que vai fazer com que você vá sair do remédio e não fique dependente do remédio para a vida inteira. Né? É uma quebra de paradigmas, né? Que a gente vai aprendendo e vai acordando, como diria, né? Como diria o Alex Corda. E aí você foi É para cima. Fala mais, que eu estou adorando. isso. Como é que você chegou nessa terapia, na fisioterapeuta? Aí Terapeuta. pronto, né? Aí fui mandada embora. Aí naquele momento é um baque, é um choque, né? Fui mandada embora, e agora e tal. Mas eu pensei, agora é o grande momento. Eu vou fazer minha transição de carreira. Eu já tinha vários cursos, inclusive eu tinha acabado de terminar minha pós-graduação em psicanálise clínica, uma pós bem longa, 4 anos, então eu me aprofundei bastante em psicanálise, eu gosto bastante, né, de psicanálise. E aí eu falei, não, eu vou fazer minha transição agora. E eu vou pegar aqui, tinha, né, toda uma rescisão, né, um valor que a gente recebe. Vou pegar aqui e vou fazer minha transição. Vou tentar. Se dentro de 6 meses, 1 ano, eu não conseguir, eu volto para TI, eu vou fazer alguma outra coisa. Mas nesse momento eu decidi. Foi bem antes da pandemia, Alex. E aí eu acho que foi um marco, porque naquele momento as pessoas estavam em um processo de grande sofrimento emocional. Então as pessoas estavam procurando muita terapia. Então eu comecei a receber muitos clientes, né? Graças a Deus, né? Foi um encontro, assim. Então eu fui mandada embora, veio a pandemia e eu comecei a receber muita gente, né? Tem um E comecei a detalhe que atender. que eu quero te falar. Você, na verdade, estava se preparando sem saber que um dia você podia utilizar isso aí. Porque as oportunidades, ela vêm de encontro com o preparo. Entendeu? Então você mesmo, você decidiu a transição, mas você já, talvez você não estaria pronta 100%, mas você já vinha se preparando. Sim, Vamos dar valor a quem tem valor. Você já é estava isso. correndo atrás. É Entendeu? isso. Se no início era por curiosidade, por sentimento próprio do domingo à noite, que a gente sempre fala que isso aí é uma coisa de 99% do brasileiro que não tem a cultura de realmente. Hoje, para mim, não tem dia. Todo dia é dia. Mas é com o tempo. Entendeu? É com o tempo. Né? Não é porque é segunda eu vou ficar mais desanimado que o outro. Antigamente, quando eu ia pra praia, tava chovendo, não era, pra mim não era praia. Hoje não, pode estar com chuva, não importa. Que dera eu estar indo pra praia tanto como eu gostaria, né? Faz muito, até anos que eu não vou. E às vezes eu tinha muita condição de ir pra praia e falar, não, tá chovendo, não vou. Então, assim, pra você ver a cabeça do ser humano como que é quando você não tá preparado para a vida mesmo. Mas é a idade, né? A gente vai evoluindo. Aí você estava preparada, tomou essa decisão de transição de carreira e aí especializou mais ainda. Quer dizer, você se profissionalizou com os próprios clientes, né? Trocando, né? Que eu quero nessa troca aqui, né? A gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo. Eu estou tendo uma experiência bem legal com você. Quer dizer, esse é o recado para a galera. Esteja sempre se preparando. Eu posso dizer assim, na é verdade? Você pode estar sempre se É, preparando, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Qualquer curso, não importa. E há agora, que você sabe aí que a inteligência artificial vai dominar o mercado, né? Mas é, ninguém vai tirar a essência do ser humano, tá? é, Vamos falar bem é. da verdade. E aí você estava se preparando, quer dizer, você foi uma vitoriosa nesse sentido. Então você foi merecedora de ter realmente esse sucesso da transição, que você se preparou, né? E aí como é que foi essa parte de mentoria? Como é que nasceu essa mentoria de Florescer? Me fala isso daí.
E o Então, objetivo vamos lá. dela? Aí eu comecei a atender muitas mulheres em 2020, né? Em 2020 comecei a Certo. atender, aliás, muitas pessoas. Então chegavam pessoas com todos os tipos de transtorno, sofrimento emocional, ansiedade, depressão, né? Muitas pessoas preocupadas com a pandemia, infelizmente muitas pessoas de luto, né? Naquele momento atendi muitas pessoas de luto, né? Tá. Mas em 2021 eu descobri que estava grávida. Descobri que estava grávida. E foi uma grande surpresa. Sempre sonhei em ser mãe, sempre sonhei em ter minha família. E foi uma grande surpresa. Fiquei muitíssimo feliz. 2022 nasceu minha pequena Juju. Foi incrível, né? Eu tive que dar uma pausa na minha carreira, nos meus atendimentos. Tava indo crescendo bastante. Tive que dar uma pausa nos meus atendimentos. E em 2022 ela nasceu. E infelizmente em 2023 eu me separei, né? E aí aquele sonho da família perfeita, família Doriana, aquele conto de fada da Disney, né? Foi por Então, água abaixo. tamo junto, fica tranquilo. Aí eu me deparei aí com vários sentimentos, um processo profundo, novamente, de sofrimento meu, né? E eu fui procurar uma pessoa especializada, né, que pudesse entender os dilemas de uma mãe solo pós-separação, que são vários, Certo. né? Uma mulher sozinha cuidando de uma criança, ainda tem muito preconceito da sociedade machista, né? De uma Sim. mulher, né, recém-separada. Muitas coisas. Eu tava aprendendo a ser mãe ainda, a cuidar de uma criança, a trocar fralda, dar banho sozinha, dar comida, levar para a escola, então eu estava aprendendo muita coisa. E eu procurei um profissional que pudesse me auxiliar, né? E não encontrei profissionais adequados no mercado, assim, que tivessem esse olhar mais sensível para as questões da maternidade solo em específico, né? Da mulher vivendo dilemas, conflitos com o ex, visitas, processos judiciais, várias complicações, né? E aí foi que eu, então, decidi me especializar em atender essas mulheres, né? Então, eu tô concluindo agora um curso de orientação parental para mãe solo e decidi criar uma mentoria para mulheres que estão passando por esse processo, que é um processo muito específico Bacana. de algo que eu acredito que é só uma mulher que já tenha passado por esse processo que possa auxiliar uma outra mulher nesse mesmo momento de vida, que é um meu momento, um dos momentos mais desafiadores aí que eu enfrentei. Muito delicado. Não consigo nem me imaginar, primeiro porque eu sou homem, e outra porque eu, você falou de judicialização, né? Mas independente disso, eu mesmo nas minhas divórcio, separação, eu sempre acompanhei as crianças, então não sei se você teve o mesmo sabor ou dissabor disso, que é muito importante, né? Você separa o casal, mas os filhos são únicos, né? Então eu não sei Sim, como é qual que foi o gatilho aí que você teve que correr atrás, você não teve aquele apoio na parte do parental, como se diz, né? Foi isso que deu esse gatilho? exatamente, Ah, exatamente. entendeu. E infelizmente, a maioria das mães solo vivem esse dilema, né? Porque além do Hum, processo de separação, porque é um processo de luto, né? Porque você cria um vínculo, um amor romântico, você tem planos, sonhos com aquela pessoa. Então você termina aquele relacionamento. E muitos homens, Alex, não têm essa responsabilidade. Então eles vão viver a vida de solteiro. Então é, é muito comum que o pai ele se esqueça que ele é pai. Então ele vai viver verdade. balada, bar, futebol e vou ver meu filho quando der, na hora que der e aí fica bem mais complicado para a mulher que Entendeu? está passando por isso. E aí você se aprofundou, você criou essa mentoria. Eu quero que você fale mais dessa mentoria, porque muitas mães nesse momento, alguém que ouve isso, conhece uma mãe que está passando por isso, fala, olha, Thalita Saraiva, mentoria. Isso, Como é que isso. funciona isso? O que que pode ajudar essas pessoas? Como é que Então enfim, assim, o eu objetivo percebi, principal, vamos Alex, dizer assim, público-alvo e
dedicada para tipo de pessoas. Qual que é o que a pessoa pode, o objetivo principal, assim, para procurar qualquer sinal, qualquer coisa que venha, porque não pode brincar, né, com essas coisas. A gente tem que realmente perceber que está acontecendo uma coisa, que precisa de ajuda, né? Sim. Então, assim, Alex, o que eu percebi é que a maioria das mulheres, assim como eu, nesse momento, acabam se deixando abater profundamente e acabam negligenciando o próprio filho, né? Porque e aí o filho, na ausência do pai, também sofre com a ausência da mãe, porque aquela mulher se desestrutura completamente ali. E ela, naquele momento, tem uma criança para cuidar. Então, pensando nessas mulheres, eu criei essa mentoria. Porque essa mulher está num processo profundo de raiva, de luto desse relacionamento, de cuidados maternos, dependendo, né, do momento que ela se separou. Às vezes a mulher se separa com filhos grandes, então ela já está num processo mais maduro da maternidade. Mas muitas, como foi o meu caso, não. Eu ainda estava aprendendo a ser mãe, né, quando tudo aconteceu. Então ainda tem esse agravante. Então, pensando nisso, eu quis montar uma mentoria especializada para essas mulheres se fortalecerem emocionalmente, aprenderem a lidar com a maternidade de uma forma mais leve, mais positiva, através da disciplina positiva, né? Então eu gosto bastante, existem várias metodologias de disciplina, eu gosto e respeito todas elas, mas eu decidi trabalhar com a disciplina positiva, a gente pode conversar mais pra frente sobre isso também, mas através da Sim. disciplina positiva e através do autocuidado, da conexão profunda com o filho e de estratégias maduras para lidar com esse pai, ex-companheiro, genitor. Que essa é uma dor muito profunda das mulheres que se Me fala, separam. me fala mais dessa transformação, né? Que é bem técnico isso aí, né? Eu teria que falar até tecnicamente como é que faz parte, né? Essa transformação. Que técnicas você utiliza assim para? Você já absorveu assim essas técnicas? Ou está estudando ainda? Sim, sim, estou estudando, mas é claro que eu já tenho aplicado, né, nos meus atendimentos, nas minhas mentorias, né? E eu chamo de mentoria por quê? Porque são 12 encontros, então eu montei um pacote de 12 encontros. Então tem começo, meio e fim. Cada sessão tem exercícios práticos, ferramentas da disciplina positiva, estratégias de comunicação com o ex. Então, são estrategicamente pensado para que essa mulher tenha um processo de começo, meio e fim e que ela saia transformada, diferente, e na primeira sessão ela já sai com lição de casa, já sai com coisas para fazer. Então, eu posso te dar vários exemplos aqui, né, de estratégias, né, de conexão com o filho, por exemplo, que muitas mães deixam de fazer nesse momento, então acabam, por exemplo, só cuidando da casa e cuidando, né, leva para a escola, cuida da casa e não se conectam com o filho. Então, coisas simples, coisas básicas, né? Então, a gente vai começar com coisa básica, depois vamos crescendo, né? Mas de sentar para desenhar com o filho, momento de conexão, fazer um bolo com o filho, né? Uma coisa que, nesse momento, às vezes a mulher se esquece. Então, conexões simples com o filho, né? Primeiro momento, conexões simples com o filho, fazer uma comida, desenhar, pintar, sentar no chão para brincar junto, desligar o celular, que hoje em dia, né, É, a gente tá brincando com as crianças e tá com o celular lá na cara, assim, ó, né? Então, desligar o celular, brincar mesmo, assistir um filme, perguntar o que o filho entendeu, o que ele gostou, o que ele não gostou, ler um livro com o filho. Então, conexões com o filho. Depois, conexões consigo mesma. é Então, isso que eu ia falar. Autoconhecimento, né? Que acaba gerando esse autoconhecimento, né? isso. Conexões consigo mesmo, voltar a se enxergar como mulher, bonita, inteligente, voltar a estudar, né? Fechar o luto do divórcio, fechar o luto da separação, entender que esse relacionamento terminou de fato, separar quem é o pai, quem é o ex-companheiro, Virar a página, né? Virar a página, virar a página, seguir. virar a página, seguir. Então, Então, essa mentoria ela auxilia em todos os processos, é isso? Ela auxilia em é todos os isso. processos. É isso. É isso. Que legal. Aí você pode.
compartilhar alguma história aí marcante aí dessa transformação durante essa mentoria, sem citar nomes, claro, né? A gente não quer expor ninguém aqui, mas Sim, você pode citar, ou você mesmo, porque eu acho que tudo que a gente faz, sim. né, acaba agregando para nós mesmos. Eu acredito muito nisso. Eu, quando decidi, que já faz um tempo que eu estava amadurecendo a coragem, só, eu sempre falo isso, eu já tinha decidido fazer há 5 anos também, foi na pandemia. Mas eu tive que amadurecer a coragem, né? E eu estou aprendendo também. Estou aqui, eu tenho certeza que o primeiro episódio com o Elton eu era de um jeito, hoje eu já estou mais diferente e eu vou amadurecer a cada episódio e aprender com as questões, né? Quando eu também decidi nesse Acorda Alex, é uma troca, na verdade, de valores que vai poder ser exposto para todo mundo, que é uma coisa natural. Fala, nossa, mas acho que não. Às vezes a pessoa fala, ai, gravação, expor a vida. Não, não é isso. É uma coisa que você tem que tirar aquilo de dentro, às vezes, que está te travando, né? Você, às vezes, fica muito. Nem todo mundo tem uma terapeuta, Thalita, né, para conversar, para desabafar, mas às vezes umas dicas, né? Umas dicas de compartilhamento de histórias, que é que a gente acaba se enxergando e indo procurar mesmo, né? Então, por isso que eu te falo, se você tiver alguma coisa que pode compartilhar bacana aí, seria legal, para quem está ouvindo a Tenho, gente. tenho sim. Tenho sim. Eu acabei de atender uma mãe, atendi uma mãe hoje, né? É. Que tá com bastante problemas aí com a filha, que volta da casa do pai em profundo processo de sofrimento. Né? Para os filhos é muito desafiador, os pais morarem em casas separadas e ter que pegar a mala, de 15 em 15 dias faz a mala, fica ao final de semana lá, depois volta. Fiz muito isso, muito, muito. Então Você eu sabe, quero eu até tenho cinco. conversar com você depois. Vamos conversar agora já, fala já. Mas é Né? assim, Sobre e o aí, seu e aí sofrimento. você tá ajudando ela, né? Você tá ajudando essa pessoa que Estou não ajudando tá ela. conseguindo enxergar. Você tá limpando as lentes, vamos dizer assim, porque na verdade a Então gente vamos não lá. quer enxergar, né? Então, assim, minha filha tá voltando com birra da casa do pai e tal. Então, o foco é entender, essa criança tá em processo de sofrimento também, né? Ela vai pra casa do pai e sente falta da mãe. Tá na casa da mãe e sente falta do pai. Então, essa Todo mundo criança tá sofre, sofrendo. todo Todo mundo mundo sofre. sofre. E aí, a primeira pergunta que eu faço é: quem sofre mais no processo de separação do divórcio? É Eu o acredito que é as pai? É a crianças. mãe? Eu É acredito a que criança. sejam as crianças. Eu também É acho, a sempre criança. achei. É a criança. A criança ela não tem estrutura emocional para lidar com isso. Não, não sabe. Não sabe o que está acontecendo, não entende. Ela ama o pai, ama a mãe, né? E a mãe é a adulta da relação e é ela que precisa desenvolver estratégias para lidar com essa raiva, para ajudar a criança a lidar com essa raiva, com essa frustração, com essa saudade. Então, vamos desenvolver estratégias para você lidar com essa saudade do papai? O que você gostaria? Vamos colocar um quadro do papai, uma foto do papai no seu quarto, né? O que você gostaria? Falar com o seu filho, o que você gostaria para lidar com essa saudade do papai durante o tempo que você não tá vendo o Quer papai? dizer, isso aí acaba sendo um exercício, né? Isso aí é um exercício simples, né? Que você está falando agora aí para os nossos ouvintes aí, a praticar esse início desse processo, né? De autoconhecimento. Sim, Seria isso, né? isso. Sim, eu ia até te perguntar isso, quer dizer, isso aí é um exercício simples, né? Você poderia citar outros ou não? Ou isso aí da foto? Gostei disso aí. Tem vários, tem vários. Um que eu utilizo por exemplo, o pai, né, fez uma gravação de áudio Certo. com a voz. Oi, minha filha, tudo bem? Então, em alguns momentos de estresse, a minha filha tá com muita saudade do pai, eu coloco esse áudio com a voz do pai falando, porque nem sempre é possível falar com o pai e tal. Então, eu coloco esse áudio para ela escutar, né? E É. ela escuta a voz do pai e ameniza um pouco a saudade da criança, né? Então, uma outra estratégia. Uma Porque a gente outra não estratégia. consegue se colocar no lugar do filho, o que ele está pensando, né? E não tem a maturidade ainda para. Normalmente são pequenos, né? As crianças são pequenas, né? Apesar que eu teve muito amigos, né? Que às vezes não se separaram, esperaram fazer 18 anos as crianças, né? Entre aspas, para se separarem. Eu falei, mas como você faz isso, rapaz? Você,
você não quer ser feliz, pô, ninguém merece, né, ficar junto com uma pessoa que não quer mais. Aí eles pensaram nos filhos. Eu acredito que até eu não tenha tido tanto amor por eles, eu tive mais por mim, vamos dizer assim, quando eu me decidi separar. Foram as duas vezes. Então, eu até me penalizo às vezes, mas já me perdoei. Mas eu até eu achei, eu não achava louvável na época, mas hoje eu acho muito louvável. Quem às vezes não se separa, se poda, né? Porque isso é uma coisa muito pessoal, essa decisão. Mas a pessoa se podava por conta dos filhos, né? Eu não entendia na época. Ah, não, cara, tem que ser feliz, não é assim. Se ninguém é obrigado a viver debaixo do mesmo teto, brigando, discutindo com eles, faz até mal para a criança. Porque tem casos, você deve concordar comigo, que às vezes a separação é até benéfica. Eu sei que não é o ideal, mas dependendo de como as pessoas se tratam, né? Como é que funciona dentro de casa, está mais prejudicando os filhos do que. E É, quando se separam, às vezes estão mais perto do que longe, que nem, né? Com todo esse apoio, né? Eu acredito nisso, eu não sei. Qual que são os hábitos aí que você recomenda desse equilíbrio emocional do dia a dia? Fala para mim. é, eu vou falar uma coisa que pode parecer aí bem direto, vamos colocar assim, né? Mas muitas mulheres têm a ilusão de que, ó, estamos brigando muito, vamos separar e é a solução dos nossos problemas. Agora vai ficar tudo resolvido, cada um em uma casa e vamos resolver os nossos problemas. Então, às vezes isso acontece, às vezes isso acontece. E é ótimo quando existem duas pessoas maduras que, ao se separarem, continuam trabalhando juntos pelo bem-estar da criança. Mas, infelizmente, isso acontece em poucos casos. Então, o divórcio, muitas vezes, não é a solução para a briga. Às vezes, os pais continuam brigando até muito mais separados do que quando estavam juntos. Então, é, Muito importante essa você estar falando também. Isso aí dá até corte, a gente fala aqui. Dá até corte. Essa que você falou é muito importante. dá pra gente falar Muito. um podcast inteiro só sobre isso. Então, é uma ilusão da mulher achar, então a gente vai se separar e agora vai dar tudo certo. E precisa ter bastante maturidade. Então, precisa estudar, aprender estratégias, equilíbrio dos dois lados, né? E às vezes um lado não está equilibrado e nem vai estar, a gente não tem controle do outro lado, né? Eu não tenho controle sobre o Sim, pai da minha filha, e eu não consigo fazer com que ele entenda certas coisas, mas eu tenho controle do meu lado. Do meu sim. lado, eu posso garantir que eu vou melhorar, eu vou me esforçar e vou ser a melhor mãe que eu posso ser para a Júlia. E é nesse É. ponto que a gente vai trabalhar na mentoria. Então, tenho muitos exemplos, posso te dar muitos exemplos, mas é nesse ponto aí que muitas mulheres pegam. E aí tem uma ilusão de que separou, então vai estar tudo resolvido. E não tá. Meu Deus. O que você queria falar para o nosso ouvinte aí nessa questão dessa busca pela essa transformação pessoal, assim? Mais para mães solos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dos seus trabalhos, assim. O que foi bom para você, que você está passando, que está agregando para quem está passando por isso, né? Quem está ouvindo agora, que conhece alguém que, como você também foi buscar no mercado e não tinha o profissional dessa área, né? Uhum. Então me fala Então, aí, compartilha um pouco aí para o nosso ouvinte essa parte. então vamos Eu lá. tô, É, eu tô bem impactado. Tô bem Então vamos impactado. lá, né? Eu acho que o primeiro ponto é que a gente tem a mania de sempre esperar pelo outro. Seja no casamento, seja no divórcio. É o outro que tinha que fazer, é o outro que tinha que mudar, é o outro, é o outro, é o outro, só apontando o dedo. E a gente pode continuar a passar a vida fazendo isso e nada vai mudar. Enquanto você, eu e todo mundo que estiver ouvindo aí continuar nessa postura, nada vai mudar. Então, enquanto tiver com raiva do ex, enquanto esperar o ex mudar, seja ele o seu parceiro ou seja ele o seu ex-companheiro, o pai do seu filho, quando você esperar que ele vai mudar, você vai ficar na mesma. E você não vai chegar num ponto de felicidade, de transformação real e de uma maternidade de fato consciente
para que seus filhos sejam pessoas melhores para esse planeta Terra. Então, a mudança, de fato, começa com a gente. Nossa! Você nem avisa, meu, já vai mandando direto no coração. Que loucura! Meu, obrigado. Meu, gente, quem não acordou com isso aí, pode apagar a luz e, sabe? Mundo, tchau. Desce. Para que eu vou descer. Que experiência, Thalita. Que experiência. Meu Deus. Fala mais aí para te achar na rede social. Fala um pouquinho aí como é que você trabalha, como é que você divulga seus trabalhos. Acho que é super importante. Eu fiquei muito impactado. Apesar de ter muita experiência nisso, você sabe. Eu me separei algumas vezes, me divorciei. A minha caçulinha tem só 20 anos, que coincidentemente é a Júlia também, né? Até a gente, mesmo depois de grande, aí acaba as relações ficam abaladas, vamos dizer assim, mas é coisa de sazonal, tenho certeza, porque cada um tem um ritmo, né? Depois você separa, você não tá mais junto e acaba você não acompanhando de perto, que é a única coisa que se passa assim, ó, que eu me arrependo de todas essa transição de divórcio, as coisas que eu tive na minha vida, o que eu mais me arrependo é isso, essa coisa de não estar perto. Isso sim, se eu pudesse assim, ter aquela varinha da Harry Potter, né? Ela fala, não quero ficar longe, assim, nem um minuto, assim. Mas não tem como, né? Porque se você separa os corpos, não tem como. Então me fala aí de sua rede social, como é que eu divulgação do seu trabalho. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, se é que é possível, né? Porque para mim foi muito impactante isso aí que você falou, essa mudança do outro, sempre esperar o outro, né? Isso daí é demais, né, cara? Fala aí. Bom, eu quero colocar também que eu comecei a montar, né, meu Instagram específico para mãe solo agora, né, que tá lá no @terapeuta.thalita Saraiva, Thalita com TH, né, comecei a postar algumas coisas, e o que eu tenho reparado é justamente isso, né, as mulheres com muita raiva desse ex-companheiro, genitor, pai dos filhos, né? Se você for olhar lá os comentários das mulheres, você vai se surpreender. Eu me surpreendi com tantos comentários negativos. Então, enquanto a gente estiver presa nessa raiva, né, a gente vai padecer e o nosso filho vai padecer. Então, os nossos filhos vão ficar doentes, a gente vai perder conexão com os nossos filhos vão começar a ir mal na escola, e não adianta esperar para na adolescência você fazer pelo seu filho, né? Esperar que ele, na adolescência ou na vida adulta, seja uma pessoa melhor ao acaso. Isso é construído dia a dia. Então, o meu recado é para essas mulheres acordarem o quanto antes, porque enquanto estiver na reclamação do ex, enquanto Acordar. tiver. Adorei eu acordar. É por isso que eu tô no podcast. Do Acorda. Então fala mais sobre a sua mentoria. Para entrar em contato, é só pelo Instagram mesmo? Tem um site? Porque eu vou pôr na descrição depois. Mas Ah, pode sim, é falar. no Instagram, me chama no direct, né? No meu Instagram tem o link que você pode falar também no meu WhatsApp e eu te passo maiores informações, dúvidas, né? Mas não espere seu filho estar no fundo do poço e você estar no fundo do poço para procurar ajuda. Que aula. Nossa, obrigado. Eu acho que todo mundo gostou, né? Mas muito obrigado por compartilhar essa experiência aí, essa sabedoria conosco, né? Vamos falar a verdade, eu não tenho como agradecer. Realmente foi um prazer você estar aqui no Acorda Alex Cast. Nossa, fiquei muito impactado com você, muito feliz mesmo. E te agradeço de novo. E vou te agradecer o resto da minha vida. E muitos podcasts virão, você vai ser convidado, porque você está em constante crescimento, que eu sei. E a Julinha, né, vai crescer também, nós vamos fazer junto. Enquanto tiver esse Acorda Alex, eu vou pedir para você vir aqui para acordar mais pessoas. Que eu acho que isso aí vai impactar muita gente que não tem essa noção, que às vezes, não, a vida leva, como diz o Zeca, né? Deixa a vida me levar, e não é bem assim, né? Isso, A gente isso. tem que estar embasado aí, e é isso. Se quiser falar uns 30 segundos no final, se é que dá mais para falar, se quiser me impactar mais, fica à vontade, Thalita. Obrigado mesmo. Então,
Fala aí. Então, vamos lá, né? Gente, muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui. Obrigada, Alex, pela oportunidade. Espero que a gente se encontre mais vezes, né? Foi muito legal, muito boa essa troca que a gente teve, né? E quem quiser me procurar, entra lá no Instagram, entra em contato e não espere aí que seu filho entre num processo de doença, de depressão, você caia doente também para procurar ajuda, né? Sendo que existem profissionais aí que podem te auxiliar a ser uma mãe consciente para o seu filho. Obrigado. Obrigada. Obrigado mesmo. Gratidão. Gratidão. Obrigado. Pode sair aí. Vê que você consegue sair. Vê se você consegue sair aí. Então, stop. Deixe o seu like. Grandes surpresas virão. Like, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, compartilha. Eu estou aprendendo tudo isso aí, é muito legal. Beijão. Beijão.